Cara, se eu posso te dar um conselho de amiga, você precisa mergulhar mais profundo durante 2025. Você precisa sair do lugar que você tá e ir mais profundo espiritualmente de alguma forma. E pensando nisso, Deus me trouxe muito a passagem de Ezequiel 47. E essa passagem, resumindo, ela é muito escatológica, assim como Ezequiel e Isaías, enfim. E eu não queria me reter essa parte, sabe? A própria passagem de Ezequiel 47 pode ser muito interpretada como um milênio, como novos céus, nova terra. E eu não queria falar sobre isso, mas eu queria me reter a parte prática disso, a como a gente pode aplicar Ezequiel 47 no nosso dia a dia. E antes disso, eu queria estar lendo alguns versículos e explicando mais ou menos o panorama de Ezequiel 47. No início do capítulo, a gente vai ver que um anjo chega a Ezequiel e esse anjo apresenta um cenário a Ezequiel. Ele mostra que águas fluíam por debaixo do templo e essas águas elas iam descendo e formando um rio. E esse rio ele gerava vida nas margens, nas vegetações das margens. Então, árvores viravam frutíferas e muito frutíferas. E esse rio, por onde ele passava, ele gerava vida. E, enfim, Ezequiel, esse anjo traz Ezequiel a entrar nesse rio. E ele vai mostrando a profundidade do rio. E a primeira coisa que eu pensei quando eu li isso foi em relação à vida das águas. Porque essas águas, elas não são águas comuns, elas geravam vida por onde elas passavam. E isso me levou à passagem de João 7, em que Jesus fala que ele mesmo é a água da vida. E qualquer um que tiver sede pode chegar nele. Fala assim, ó, João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aqui ele fala, Jesus está falando, quem tem sede vem a mim. E isso ele fala em relação ao Espírito Santo, porque uma vez que o Espírito Santo entra na gente, é literalmente, Jesus dentro da gente, sabe? Deus dentro da gente. Então, conforme a gente vai sendo transformado por Deus, pelo Senhor, falando no nosso coração e tendo intimidade com Ele, vão fluindo rios de água viva, porque é o Senhor dentro da gente. Então, eu olho para essa passagem e eu olho para Ezequiel 47 e eu vejo, caraca, rios de água viva que fluem de dentro de mim e, ao mesmo tempo, é esse rio que eu posso mergulhar. Então, tipo assim, cara, é a presença de Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que tá ali e me permite mergulhar na presença dele, como Ezequiel. E a gente vai ver que Ezequiel começa de pouquinho em pouquinho. O anjo leva Ezequiel, e aqui fala a medida de 1000 côvados, que convertendo é meio quilômetro, então 500 metros. E ele fala, ele mergulha 500 metros e as águas passam no tornozelo. Mais 500 metros e elas ficam no joelho. Mais 500 metros elas ficam nos lombos. E aí, mais 500 metros já era um rio. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, assim, a esse ponto, ele já não podia andar pelas águas. Já não era até os pés, já não era até o tornozelo, não, ele já tinha que nadar. Então, assim, já era algo tão abundante. Ezequiel já estava tão mergulhado naquilo que ele tinha que nadar, não tinha outro jeito. Então, essa passagem me revela muito as etapas da nossa vida com Deus. Cara, a gente começa ali, água no tornozelo. A gente tá conhecendo a Cristo. A gente tá se inteirando, sabe, com quem é Jesus, o que o Espírito Santo tá fazendo na gente, como a gente deve se portar, sabe, diante de Deus, como ouvir a voz de Deus. Primeiros passos, sabe, somos imaturos ainda na fé e tá tudo bem, somos bebês espirituais. Mas aí as águas passam no joelho. E tá bom, a gente tá com 1/3 do corpo dentro d'água. Então, a gente ainda consegue andar, é um pouco mais difícil, mas a gente ainda consegue andar. Já dá pra levantar a perna, pra andar um pouco melhor, enfim. Mas é um pouco mais difícil. Então a gente já tá ali, mergulhado mais em Deus. Mas de certa forma, com 1/3 ainda, sabe, com os joelhos pra cima, fora d'água, a gente ainda tem como voltar.
ainda é um caminho, sabe? A gente ainda tem como virar o nosso corpo e voltar. Mas aí as águas chegam ao lombo. E no lombo é justamente a metade do corpo. É tipo assim, tá, agora pra se mexer é muito mais difícil. Agora pra voltar é um pouco mais difícil também. Ainda dá, mas tá, é bem mais difícil. E esse ponto é tão precioso porque é só 500 metros de distância desse mergulho, desse nível onde você precisa mergulhar. Então, eu sinto que às vezes a gente tá muito estagnado nessa. Tipo assim, na água nos lombos e na água de mergulho. Porque, cara, o que falta? O que que a gente tem segurado ali? Eu falo muito isso aqui, muito. Que às vezes tá faltando alguma coisa. Às vezes a gente não tá deixando ir alguma coisa. Às vezes a gente tem algum pecado que a gente tá segurando. Às vezes a gente não tem renunciado a algo que Deus tá pedindo pra gente. E é isso que está nos mantendo nesse nível de água nos lombos. E não água ao ponto de nadar. E é isso que Deus tá falando comigo. Também não podia deixar de ressaltar que o que fez Ezequiel ir do nível de tornozelo até o nível de nadar foi só que ele não parou. Ezequiel não parou em nenhum momento, ele não desistiu, ele não voltou atrás. Então, assim, que a gente possa ser assim na nossa caminhada com Deus. Sabe, que no ano de 2025 você escolha fazer coisas diferentes, sabe, dar passos maiores. A caminho do alvo, que é você, se firmar mais em Cristo, ter mais intimidade com o Senhor, amar mais ao Senhor do que ontem, sabe? Essa é a minha oração para que, poxa, no dia de amanhã eu ame mais o Senhor do que eu amei hoje. E aí, ninguém é perfeito, sabe? A gente vai errar no caminho, mas o importante é que a gente não pare. É sobre consistência e não sobre perfeição. Então, não desista, sabe? Faça planos no Senhor para 2025 e corra atrás dele. Persiga o Senhor, tenha momentos de intimidade com o Senhor. Renuncie coisas que o Senhor tá te falando para renunciar, sabe? Não abra mão disso, não abra mão do Senhor para satisfazer a sua carne. E eu oro para que o ano de 2025 seja marcado por intimidade com Deus. Um ano de profundidade em Cristo. E que Deus abençoe a sua vida.